Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Johnny e hoje o assunto é sobre o próximo filósofo. Talvez muitos de vocês achem esse texto o mais interessante de todos os cinco do ano, mas isso é subjetivo, depende da perspectiva e do gosto de cada um. Trataremos hoje, então, da primeira aula que trata do texto, após a introdução, que falamos um pouco sobre a pessoa, que é o Thierry de Duve. No caso, o texto A Arte Diante do Mal Radical. Mas para isso nós precisamos primeiro tratar do que ele está falando filosoficamente, que é o conceito de arte. E o conceito de arte é parte do estudo do que aparece no edital da UFPR como sendo estética. Né? Ela tem várias categorias e nós precisamos compreender muito bem o que é estética. Para isso não é isso apenas que ele está falando também de outro ramo da filosofia que é a ética. Então são esses dois que nós veremos por primeiro, antes de entrar nos termos usados pelo Thierry de Duve. Então vamos dar uma olhadinha no que ele mostra aqui como sendo o seu objeto de estudo. Thierry de Duve é este senhor aqui. A Arte Diante do Mal Radical, o nome do texto que ele escreve. Ele pertence à filosofia contemporânea, que vai lá desde o século XIX até o século XXI agora. O início dela, apesar disso ter começado em 1750, né, no século XVIII então, mas foi não quando iniciou, mas quando se espalhou no século XIX, a partir de 1800, começa a se espalhar pela Europa, Estados Unidos, outros lugares do mundo, a Revolução Industrial. Né? A partir daí que está o momento da filosofia contemporânea. No caso do Thierry de Duve, como ele está vivo, ele é nascido no século XX, então é a filosofia do século XX. Né? Até hoje a filosofia do século XXI ela não foi tão propriamente nomeada, permanece ainda sendo a do século XX, apesar de verdade ser a do XXI, mas ela não teve uma mudança específica como do XIX, do século XIX para o XX, que é uma era marcada por grandes avanços tecnológicos como nunca visto antes na história da humanidade, né? O que acontece aqui, né? Estamos aqui com o Thierry de Duve, ele é belga, né? Nasceu na Bélgica e ele está vivo, mas ele nasceu em 1944, né? Então, e a obra que é cobrada, essa obra vocês conseguem de graça, ela lá no edital da UFPR, a própria UFPR dá essa obra por meio de um link, aí você consegue baixar. Mas mesmo assim eu estou colocando aqui embaixo, na primeira linha, o link do Google Drive, vocês podem pegar a obra exatamente a mesma que está lá. Né? Eu só editei do jeito que eu fiz com o Descartes e o Voltaire para ficar padrão. Mas essa é a capa do livro que saiu o texto, né? Que é de Duve, Thierry, essa que está lá no digital, A Arte Diante do Mal Radical, tradução da Juliana Moreira, né, da ARS, São Paulo, volume 7, número 13 de 2009, as páginas 64 até a 87, é o que vocês precisam ler. É possível que, como eu disse, e volto a repetir, que esse seja o texto mais interessante de todos. Né? Estou dando também, novamente, o texto para vocês, como eu fiz com os outros, e assim também farei com os próximos dois ainda restantes, depois do Thierry, que é a Nancy Fraser e a Tatiana Roque. Né? Então, estamos aí com a Arte Diante do Mal Radical, Thierry de Duve, falando do que é a estética, é o assunto da aula de hoje. Não tem o que fazer se não entendermos isso, precisa saber. Né? Isso está lá no edital antes da lista de obras ser lançada como sendo um dos temas, e esse é o livro que atende a esse, é, a, a esse é, campo que é a estética,
justamente esse preceito que está lá no edital e precisa entender. Estética é o ramo da filosofia, parte da filosofia, é o campo da filosofia, tanto faz, que tem por objeto o estudo da natureza do belo, do que é bonito. Tudo começou com isso. E dos fundamentos da arte. O que é arte? A arte é a Mona Lisa. Mas e o Pichação da Rua não é arte, é vandalismo. Com todo respeito, quem é você para ditar, como um ditador, o que é arte e o que não é arte? Tem muitas coisas que as pessoas veem e falam que é arte só porque os outros falam. Não é bem assim que funciona. Belo é uma coisa muito séria. Por que começou com o belo? Seguinte, o belo, a palavra belo, em grego, significa aquilo que chama a atenção, aquilo que salta aos olhos. Vamos supor uma fotografia de uma paisagem onde tem o sol. E o sol brilha muito e ele atrai você. Então o sol é bonito lá na foto. Esse sol é belo. É belo porque chama atenção. Imagine que tem 100 pessoas. E entre elas tem uma pessoa que te chama atenção. Mais que as outras. Por algum motivo. Ela é a mais bela. Mas não é a mais bonita. Né? Mas chama a tua atenção. O sentido original de bela é isso. Até hoje não foi totalmente resolvido ainda esse problema. Então, isso é belo. Belo é aquilo que se mostra. Se nós pegarmos os Vingadores, colocarmos todos eles, tem um que chama atenção. Eu sei que pode estar passando várias coisas na cabeça, mas tem um que chama mais atenção que os outros. É o Hulk. O Hulk não é bonito, alguém pode falar, mas ele é um monstro. Por isso ele chama atenção. Porque ele é um monstro. Monstro, o que é? Traduz monstro para mim. Aquilo que se mostra. Atrai a visão. Agora imagine um campo de batalha. Imagine um monte de gente numa guerra. Imagine um soldado que luta melhor do que todos os outros. Existem 1000 soldados ali. Mas tem um que se destaca. Enquanto os soldados estão matando um guerreiro por minuto, esse mata 10 por minuto. É como se você dissesse, nossa, olha aquele ali. Cara, esse cara é muito bom. Cara, que coisa horrível, eu tô falando. Matança, guerra. Mas chama atenção. É o mais belo. Não porque é bonito. Porque chama atenção, por isso surgiu a palavra bélico. Belicoso. Guerreiro. Bélico significa mais belo. Significa aquilo que chama atenção. Ele nasceu nos textos de Homero com o maior herói de todos os tempos. Ninguém supera ele. A palavra foi criada para ele. É Aquiles, o maior de todos os heróis. Herói significa filho de Deus e de um mortal. Só que durante a sua vida, por suas escolhas, assim como nós fazemos escolhas, escolhe fazer predominar o seu lado divino. E é o que Aquiles faz. E então, por isso é belo. E os fundamentos da arte, o que faz a arte ser arte? Por que pintura é arte? Por que escultura é arte? O totem do índio é arte? Por que o texto é arte? Tal poesia e outra não é? Porque a música é arte. O que faz da música ser arte? É exatamente essa questão. E a fotografia? Quando ela é arte e quando ela não é arte? E o videogame é arte? A mecânica do videogame não é arte. A engine. Mas a imagem, sim. Combinada com o movimento proposital e com
o som que pode ter uma música, sim, pode ser é, chamado de arte também. Então, é uma arte muito nova. A gente não vê isso há 5 séculos. Porém, muitas outras artes já tinham lá, mas não era a fotografia e nem o cinema. Ó, tal obra de cinema é arte e essa não é arte. Como é que você sabe? A questão por isso é filosófico. A estética é a filosofia da arte. Só que a filosofia da arte não é toda a estética. A estética estuda muito mais do que apenas a arte. No caso do Thierry Dedouve, a dúvida estética filosófica está sim o tempo todo, o texto é sobre isso. Mas ele está falando da primeira palavra que ele fala do título, a arte. Diante do mal radical, mal ética. Então tem duas áreas da filosofia relacionadas aqui. Esse é um símbolo grego, né, da comédia e da tragédia. Né? Ela exemplifica muito bem a ideia da arte. Né? Então, se você olhar todos os gêneros de arte cinematográfica, se resumem em apenas comédia e tragédia. Quais são as áreas da comédia? A comédia. E as da tragédia? A tragédia é o terror, é o suspense, é o policial, ação, aventura. Tudo isso é tragédia. Porque alguém morre, acontece uma explosão, e sei lá, de repente aconteceu uma batalha e acaba mal ou acaba bem, mas teve que aprender. Ah, a história do Batman é uma tragédia. É arte? Ah, não é arte. É a história em quadrinho. Por que não? O desenho não é uma arte? A história é uma arte. E o Superman? Como é que fica? É uma boa pergunta porque ela nos faz pensar. Bom, continuando. A estética estuda o julgamento. Você tá me julgando? Não, não, não. Claro que tá. 24 horas. Você tá julgando tudo o tempo todo. Estuda o julgamento e a percepção do que é considerado belo, no sentido de Homero, no sentido de Aquiles. A produção das emoções pelos fenômenos estéticos, bem como as diferentes formas de arte e da técnica artística. Como é que é feito essa pintura? Ah, é de carvão. Ah, é uma tinta especial feita de plantas. Ah, é uma tinta é, é uma tinta comprada numa loja de tintas comum, dessa que pinta a parede, e eu usei ela para fazer esse quadro aí. E qual a técnica que você usou? Ah, eu usei a técnica de jogar aleatoriamente manchas de tinta para ver o que saía. E a fotografia? Qual foi a técnica? Quando é que uma fotografia é arte e quando ela não é arte? Ah, a ideia de obra de arte, o que é isso, obra de arte? Essa ideia, parte do estudo da ética, da criação da arte e a relação entre matérias e formas nas artes, do que ela é feito, por exemplo, tinta na pintura, madeira na escultura ou cimento na escultura, por exemplo. É isso. Por outro lado, a estética também pode ocupar-se do sublime ou da privação da beleza, ou seja, o que pode ser considerado feio, a feiura ou até mesmo ridículo. Pergunta: o feio é aquilo que tem feiura ou aquilo que é privado da beleza? Se tirar a beleza de lá, ela fica feia. Por que a gente acha bonito ou acha feio uma música? Você já viu que você não pensa para isso?
Você simplesmente se encanta. É como gostar de um ambiente, de uma pintura, de um desenho, de um design. Isso é estética. Isso é uma questão de gosto. O estudo do gosto é o estudo estético. Ah, mas gosto não se discute. Gosto é que nem cu, cada um tem um seu. E eu discordo 1000%. Gosto é tudo que se discute 24 horas por dia. Você só fala do que você quer. Você se afasta do que você não quer. Por isso que você sai de uma roda de amigos, mas você não está se sentindo muito bem e você acaba indo para outra roda. Porque está falando o que você quer falar, mas não também agora não está mais. Aí você vai para outra, também não está, agora você fica sozinho. O semelhante sempre se atrai. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Não foi eu que disse isso. Segundo a Bíblia, foi Jesus. Mas faz muito sentido. A questão não é fé, a questão é pensar. E o que é ridículo? Ridículo é muito feio. Eu entendi. Geralmente esse é o sentido do quando se fala. Mas não é. Ridículo significa o risível. Aquilo que te faz rir. Toda comédia é ridícula. Aquelas caras que eu mostrei o rosto rindo. É ridículo. Então, é isso que é ridículo. Ridículo é um engraçado. Então, todas as comédias são ridículas. Isso não significa que elas são ruins. E o que é sublime? Sublime seria o máximo. Você já viu algo que você foi encantado? É isso. E essa obra a respeito do tempo, Salvador Dalí, ela é contemporânea, bem moderna. E é um quadro. Ela é arte? Ela nos diz alguma coisa? Você sente alguma coisa? Te inspira a pensar alguma coisa, olhar para ela? Essa investigação filosófica refere-se à distinção ontológica, que é ou não é, do ser, entre arte e não arte. O objetivo é desenvolver uma análise descritiva de sua teoria, bem como das vicissitudes hermenêuticas da natureza da arte em sua produção filosófica. Hermenêutica quer dizer fechado, difícil de entender, como um segredo, como um enigma, como um símbolo misterioso que ninguém compreende. Imagine se você descobrisse que a cruz católica ela vela um segredo, ela contém um segredo dentro dela, que alguém consegue entender, talvez você, ou talvez nunca. Seria hermenêutica. Se vem de Hermes, que seria alguém que revela os segredos aos homens, um deus grego. É associado ao deus egípcio Thoth, que tem o bico de Ibis. Ele veio dos céus e ajudou o homem a aprender a fala, a escrita, a engenharia, a agricultura, a música, as artes, a medicina. Tudo isso veio de Thoth. Hermes é muito semelhante. Na cultura judaico-cristã, o mais parecido seria o Lúcifer, porque ele teria vindo dar alguma coisa. Talvez coisa ruim, mas é muito parecido. Dá para fazer essa analogia. Nem todos veem essa figura como mal. Na mitologia grega, a melhor associação seria com Prometeu. Prometeu não queria que os homens criados pelos deuses fossem bestiais, quis ajudar, então sugeriu a Zeus que desse a eles o fogo sagrado do Olimpo. Zeus disse que não, só nós podemos ter deuses, os homens, que se danem.
Prometeu roubou o fogo do Olimpo e deu aos homens. Nesses momentos, o homem se levantou e ficou na posição ereta, criou o Homo sapiens sapiens. Antes disso, os homens andavam de quatro e comiam carne crua com pelos e sangue e agiam como bestas, feras. E a partir de então ele passou a ser alguém que passou a se desenvolver assim diariamente, como um bebê que se desenvolve muito rápido. E isso aconteceu com Prometeu. Ele foi punido por isso. Zeus amarrou Prometeu numa pedra e todos os dias enviava sua águia para comer o fígado de Prometeu. E durante a noite ele sarava, se regenerava completamente. Só para na manhã seguinte ele passar o dia sendo devorado pela águia e assim sendo por toda a eternidade. Ele estaria lá até hoje se um dia, né, um dos filhos de Zeus, que é mais é pai de ninguém tem mais filhos na cultura grega do que Zeus, Hércules, ou Heracles em grego, né? Hércules é latim, é romano, então é Heracles, é o nome verdadeiro, não tivesse o matado, né? Ele matou ele, né? Ele implorou para morrer, porque estava muito ruim, estava muito difícil. Ele estava sofrendo demais, o Prometeu. E ele só quis ajudar. Se hoje vocês pensam, tem distinção de alguma coisa e tal, graças ao Prometeu, nesse sentido aí. Né? Os Zeus não queria isso, não. A teoria da arte seria a condição necessária para a própria arte, pois apenas ela pode apresentar o caráter hermenêutico da natureza da arte. É a única forma de você entender, você entender o que significa essa teoria estética. Daí você entende o que significa. Né? Essa é a escola de Atenas, é um afresco, que é uma pintura feita na parede por Rafael Sanzio, isso faz muito tempo, foi lá no Renascimento que isso foi feito, e representa uma escola, a academia, né? A primeira escola de filosofia da história, que tem esse nome por causa de um cidadão, que era o dono do terreno, chamado Academo, né? Platão queria comprar, ele era muito rico, e esse cidadão não queria vender o terreno, ele quis dar o terreno. Como ele queria dar o terreno, ele pediu, Platão perguntou se ele podia dar o nome do homem que deu o presente, o terreno, para a escola. Daí ele falou, tá bom. Aí ele deu o nome de academia. Aí hoje você vai lá na maromba, lá na academia, para ficar musculoso, forte, magro, bonito, sei lá o que você tá querendo fazer lá, e para levantar peso e tal, e treinar bunda e tal, e chama aquilo de academia. Mas academia é a escola de filosofia de Platão. Até no inglês, academy, é o nome das universidades. O nome da lugar de ginástica nos Estados Unidos é gym, no inglês, na Inglaterra. Que a tradução de gym, né, G-Y-M, é ginásio, que é onde se faz ginástica. Esse é o nome correto. E eu não sei a resposta mesmo. Por que enfiaram o nome academia nesse lugar? Né? Porque quando você está na universidade, você é o quê? Um acadêmico. Como é que se chama fora daqui a palavra acadêmico em inglês, por exemplo, que é uma língua bem universal? Scholars, os escolásticos. Assim como era chamado lá na segunda parte da Idade Média, desde o século IX, final do oitavo para o nono. Até hoje eles usam essa palavra. Em Assassin's Creed, você vê isso o tempo todo acontecendo no jogo de videogame. Tem muita arte, tem muita história real, são lá menos os personagens. Mas do lá, o líder dos Rachachins, que é da onde vem a palavra assassinos, realmente ele existiu mesmo. E tal, segundo a história. A arte, como um dos campos dos quais a filosofia se dedica, por si possui sua autonomia conceitual, significado da palavra, bem como uma logística de aplicação, é onde botar e onde não botar, tipo na blusa, a palavra escrita aqui, no design do relógio, por exemplo, nesse sentido. No cotidiano, no dia a dia, ao se deparar com as mais variadas expressões artísticas, a pessoa produz uma série de pensamentos, o que aproxima de sua dimensão filosófica por ter pensado aquilo do filme, do livro que leu. Imagine um quadro e alguém faz um rasgo no quadro, na tela. E esse rasgo foi proposital, foi um artista que fez. Isso é arte?
Ah, não, daí é vandalismo, não é arte, destaca a arte. Mas sim, faz parte. É por aí a coisa. É o pensar sobre isso. Isso pode significar a influência que aquilo que é observado exerce sobre o homem. Do ponto de vista interativo, filosofia e arte se entrelaçam reciprocamente ao passo que podem ser elaborados raciocínios a partir de uma construção artística. Conquanto existem diferenças substanciais entre as que devem ser notadas. Existem diferenças entre pintura e pintura, pintura e escultura, pintura e música, música e foto, foto e outra foto. Muito próximo, muito distante, mas parece que dá para dividir em categorias. E quem sabe não dá para dividir em mais uma categoria? Ou em mais 25 categorias? Porque uma coisa não pode ter umas 3 categorias. Por que não? E a questão não é sim ou não, a questão é que poderia. Ah, se há uma superioridade de uma sobre a outra, é complexo dizer. É controverso, é complexo, é complicado, porque há controvérsias, ainda que alguns filósofos dissertem, né, digam isso, defendam, argumentem, em alguns momentos sobre os aspectos supervaloriativos de apenas uma e desfaça-se da outra. E como que fica isso aqui? Isso é uma foto da realidade? Isso é uma coisa para tirar sarro? Ou isso é uma coisa para mostrar algo muito maior? Uma coisa que os olhos não veem, mas a mente pode ter percebido até muito antes de você ter visto. Já aconteceu de você olhar uma obra de arte, uma foto, um desenho, e pensar, cara, eu já pensei nisso. Tipo, nunca ninguém te disse. Você nunca contou pra ninguém. Se você lê algum texto e pensar, nossa, eu pensava bem assim. Você escuta a música e você sente que talvez esteja falando de você, ou de uma situação que você repudia. Como consegue? É outra pessoa. Morreu faz antes de você nascer. Nem sabe quem você é. Nem, é, nem sabia que teu país existia, sei lá. Algo assim, como é que fica daí? Categorias estéticas. Feio, belo, sublime. Feio, que tem feiura ou às vezes da beleza. Belo, que chama atenção, ou que tem beleza. Daí surge a palavra beleza. Mas o que é que tem beleza? E o que é a beleza que está na música, na estrela e na pedra? O sublime, o top, o trágico. Já viu o que é a beleza na tragédia? Romeu e Julieta? Um sacrifício de um guerreiro para salvar alguém. O cômico, o engraçado, o grotesco, aquela coisa horrenda. Gosto, gosto não se discute. Gosto que se discute 24 horas por dia, companheiro. Gosto que se discute 24 horas por dia, amigo. Etc. O gosto depende da história do indivíduo, sujeito estético, das suas aptidões, habilidades, suas paixões, suas inclinações, fall in love, suas alegrias, suas tristezas, etc. A relação real, coisal, que está ali mesmo, na mão está aqui mesmo, essa crença, e ideal, é uma ideia que você tenha, talvez tenha arte na sua cabeça, só que você nunca expressou ela. Determina o resultado da avaliação estética. Não gostei. Gostei. O ideal é a situação utópica. O que é utópica? Utopia seria aquilo que seria inalcançável, inatingível, que você nunca...
O sonho do Capitão América seria uma utopia? Se o Capitão América ele reflete a Declaração de Independência dos Estados Unidos, é utopia? Ou é um sonho que poderia sim ser verdadeiro, só que a filha da putagem da maioria da história dos políticos não deixou isso acontecer? Pois é. Isso é utopia. É utopia. Mas não significa impossível. Mas é tipo isso. Essa palavra nasceu com Thomas More, um filósofo inglês do Renascimento que fala sobre uma ilha onde tudo era perfeito. Lá, tipo Atlântida do Platão, algo assim e tal. E essa é a ilha chamada de utopia, né? Então é um sonho impossível, nunca vai rolar. Isso aí não tem jeito, o ser humano não é podre e ele não vai fazer isso. Né? Essa é a ideia que determina o valor desejável de um objeto, do ambiente ao qual é confortável, né? Confrontado o valor coisal, o valor real da coisa, que realmente tem. Se o valor da coisa em si, real, coisal, é próximo do valor ideal, então o resultado é uma avaliação positivo e vice-versa. Se não tem nada a ver, seria uma avaliação negativa, eu não concordo. E tal, seria por aí a coisa. O conceito de belo é eminentemente histórico, já que cada época e cada cultura tem seus padrões de beleza próprios, né? Eles mudam. Uma coisa que é considerada muito linda hoje era horrenda anos atrás. Coisa que você não gosta hoje era considerada a coisa mais linda do mundo alguns anos atrás, alguns séculos ou milênios em outras culturas. Então depende muito. Classicamente, o belo advém da grandeza como ordem, simetria, né? Sequência Fibonacci, a matemática, né? Ela está presente nas obras de arte gregas, né? Romanas, né? Até hoje também usam isso. E o limite, até o rosto das pessoas é esteticamente considerado mais bonito, se é matematicamente bem proporcional e tal. Tem tudo isso, um monte de coisa. O corpo também, o físico. O fisiculturismo, Arnold Schwarzenegger, por exemplo, perfeito. O mais de todos, virou modelo de todos os bonequinhos de ação depois dos anos 70. Né? A simetria, né? Isso também acabei de falar. O limite associa-se às noções de gosto, equilíbrio, harmonia, perfeição nesse sentido. De qualquer modo, o belo, assim como as demais categorias, o feio, o grotesco, o sublime, o ridículo, é sempre sensação subjetiva, não é uma coisa que está lá, a gente sente. Né? Nossa, que flor linda, meu Deus do céu. Nossa, como você está linda hoje, você fala para uma moça. Ah, são seus olhos, mas são seus olhos mesmo. A beleza está nos olhos de quem vê. Se você morrer, a beleza que você vê morre junto. Pode ser que ninguém veja a beleza que você vê. Mas eu choro quando escuto essa música. Cara, que sorte. Porque quantos não têm essa sorte? Exatamente isso. E desinteressada, quando você, simplesmente acontece. Você não manda nisso. Como o amor. Eu aprender a amar. Não existe, eu aprender a gostar de comer bucho de boi. Tem gente que ama esse troço, tem gente que não gosta. Então, como é que é isso daí? A culinária não é uma arte? A gastronomia? É uma ciência? Bom, sendo determinada por nenhuma predisposição particular do sujeito estético, o belo julga-se por si mesmo, agrada sem conceito. Você precisa entender as coisas para gostar. Você adora ou detesta normal, assim, tipo, do nada. Já o objeto feio talvez seja bem mais fácil de ser classificado do que o belo, inclusive por estarmos cercados de milhares de itens desenvolvidos com fins eminentemente funcionais e não feitos para a beleza, como, por exemplo, esse pente de velho aqui. Esse pente de velho aqui, esse aqui Ai, que lindo! Esse pente, né? Daí isso aqui é bonito, o celular? É bonito. O celular, tal, depende. Inclusive por estarmos cercados de milhares de objetos funcionais apenas, né? Todavia, um objeto feio necessariamente não é um produto mal concebido. Isso é, um feio não é um belo que não deu certo. Não é isso que acontece, pois não é o não belo.
Eu já vi quem acha que você falou feio, alguém falou feio, o outro falar, nossa, é uma coisa mais linda. Tipo, ai, credo, mas como você acha isso lindo? Meu Deus! Acontece. Bicho, por exemplo. Eu já vi cachorro, por exemplo, os cachorros que todo mundo fala que é feio, até eu entendo que é feio. Ah, mas eu acho lindo. Eu acho que é o mais lindo do mundo. Mas cachorro, não tem. Aqueles gatos esfinx. Ai, que horrível. Eu já vi, vai, que lindo. Eu acho bonito. E o bicho lá. Então, eu ia cuidar, eu ia mimar. Se eu tivesse um daquele lá, eu um dia vou ter. O sublime não é apenas o belo elevado ao mais alto grau, exige a condição de ilimitado, ou seja, o sublime é o que escapa do juízo imediato do belo. E você fica encantado e você meio que entope, não sabe o que dizer. Tipo, você fica encantado com aquilo. Pode ser alguém, pode ser uma música, pode ser um filme, né? Eu tenho várias coisas. Desculpa, eu vou dar um exemplo que me veio à mente agora. Top Gun Maverick. Eu fiquei sem palavras quando eu vi aquilo. Eu achei o melhor filme, sei lá, de mais de uma década. Assim, tipo, melhor que o original de 86. Eu achei assim uma obra de arte incomparável. Tá alguém pra falar, mas credo, que porcaria. Pois é, eu nunca faço isso. Eu tava comendo um amendoim e eu tava segurando o potinho de amendoim. Quando eu percebi, o filme tava acabando e o amendoim tava na minha mão e tava na minha boca. E eu não percebi. Eu tava morrendo de sede e eu não percebi. O filme acabou e eu colocaria ele de volta. Eu assistiria ele 4 ou 5 vezes seguidas. E tem coisa que eu vi que eu nunca mais quero ver na minha vida. É por aí a mesma coisa. Então, a questão não é o que eu estou dizendo, a questão é o exemplo. É isso. O sublime é aquilo que a imaginação não consegue aprender. O belo é passível de apreensão pela imaginação e encontra num objeto finito, mas tem algo que ultrapassa esses limites. Já o trágico, do ponto de vista estético, incorpora não só critérios de dramaticidade, mas também um certo prazer no sujeito estético. A guerra. E eu já vi gente que gosta. O terror. Tem gente que gosta. Ver a morte morrendo lá e dar risada. Eu já vi várias vezes. Tem gente. Por mais antagônico. Fantasma. Deus me livre. Tem gente que adora. Né? Por mais antagônico, ao contrário que seja, esses sentimentos. Objetos cômicos. Engraçados. Eu acho o cachorro cômico. É, são aqueles que apresentam, como o próprio nome diz, um grau de comicidade superior ao comum, isto é, por sua forma, provocam risos no sujeito estético, você, eu. A comicidade não está presente tão só nos objetos lúdicos, como Tempos Modernos de Charlie Chaplin, pode ser muito utilizado em aulas de história, sociologia, filosofia, nem tampouco naqueles que têm este requisito sendo obrigatório. Os objetos são um produto que pode ser cômico de uma forma despretensiosa, sem querer é engraçado, e nem por isso obstar os risos das pessoas que apreciam. Pode ser que de repente você não ria daquilo. Né? Depende da coisa, eu não consigo rir, não. Depende da coisa. E eu acho graça de uma Havaiana, por exemplo, eu falando a verdade, e eu senti de ser sincero, porque eu nem sei o que é verdade. Não sei nem se existe. Mas eu olho aquilo e eu penso, meu Deus do céu, como é que pode um troço aí, eu acho. E falam bem hoje. Bom, eu acho complicado. Né? E o julgamento? Como é que fica a estética e a sociedade, principalmente a nossa, porque nós estamos nessa, nós estamos aqui agora. Há algo em comum entre todos nós aqui. Talvez um de nós discorde completamente do outro, mas nós estamos nessa relação de estética e sociedade. A sociedade impõe regras e padrões de beleza impostos artificialmente. Contudo, se esquece de que o ser humano é único, não tem como padronizar o ser humano e que essa diversidade pode provocar problemas sérios de saúde físicas e emocionais, como a anorexia, bulimia,
aquelas pessoas que não comem, vomitam e tal. Compulsão alimentar, come pra caralho. Obesidade mórbida, né, por deprê. Regimes alimentares extremos interferindo na alimentação saudável. Como também o excesso de exercícios físicos pode sim prejudicar para sempre algumas partes do corpo, que fazem perder ou ganhar massa muscular de forma descontrolada, que levam a um efeito de ausência de autoestima, que leva as pessoas, que algumas pessoas têm de si mesma, né? Às vezes é isso que faz a pessoa treinar tanto, né? Esse cenário imposto pela mídia interativa, do qual você participa dela, trouxe uma nova concepção de mudança física, levando o sujeito a deixar de se expor em fotos, vídeos ou presença em algum evento. Então não vai nos lugares porque não acha que está bonito o suficiente, acha que é feio, perdendo a referência de diversão, ficando focado na imagem estética de um padrão irreal, e só fica naquilo, naquela coisa que imagina na cabeça e não sai de jeito nenhum desse problema que se enfiou e a pessoa fica sofrendo por causa disso. Os valores estéticos, bem, bonito, feio, lindo, horrendo, são importantíssimos para a autoaceitação, minha própria aceitação. Entretanto, devemos respeitar nossa aparência, nosso corpo, nossa mente, refletindo a nossa individualidade, bem como na qualidade dessa vida. Devemos nos valorizar. Enquanto seres humanos, a melhoria da qualidade de vida não deve estar atrelada em posições ditadas por modismos radicais. Não deveria ser ditado por moda que muda a cada tempo. Moda é isso que muda, né? E tem coisas, lembra daquelas calças, né, caídas assim, você falava calças de cagado, né? Desculpa se alguém gosta, né? Mas fala isso, mas falava, o povo falava, eu acho que você já usou, já ouviu falar. Então, ou também que aquelas calças entochadas, assim, sabe? É bom. É, e é complicado isso, porque pode não ser legal. Assim, pode ser que você esteja entrando em algo que acaba um dia sendo chamado até por você mesmo de ridículo. Esse é o Thierry Deduve, né? O Thierry Deduve aí, a gente já viu ele na primeira aula que falou dele, né, apresentando o autor. E não se esqueçam, né, a filosofia, acima de tudo, é dúvida, né? No dia que a filosofia não for dúvida, pode ser eu não sei o que, mas filosofia não é, né? Por isso que estética é filosofia, né? Porque ela traz muitas coisas para nós. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, nessa aula de hoje. E na próxima aula falaremos sobre o conceito de ética, antes de entrarmos nos termos utilizados pelo escritor Thierry Deduve, né? Muito bom, né? Analista de arte, filósofo de arte nesse sentido. Escreve muito bem os termos que ele usa, às vezes históricos e tal. Mas quem é isso? O que está falando? E a gente terá aula sobre tudo isso que ele fala. Tá bom? Então, amigos, então até a próxima. Fiquem bem e até mais. Tchau para todos.